Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, de um jeito ou de outro, todo mundo já sentiu na pele. Com certeza. Sabe aquele momento em que um pensamento negativo, sei lá, uma onda de pessimismo ou uma irritação do nada aparece na sua mente, quase como se não fosse seu? Aham. Você está bem e de repente, pronto, a nuvem aparece. Exato. E para explorar essa experiência, a gente tem em mãos um material bem específico. A questão 469 de O Livro dos Espíritos. E um comentário bem profundo do espírito Miramês na obra Filosofia Espírita. Isso. E o nosso objetivo aqui é, então, destrinchar as estratégias, os conceitos práticos que esses textos trazem para lidar com o que eles descrevem como a influência de maus espíritos. E vale reforçar, né? A nossa intenção é explorar a lógica por trás dessas ideias. Entender o que elas propõem, sem necessariamente endossar. É uma análise de uma perspectiva filosófica sobre a nossa vida mental. Perfeito. Então, para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta que guia tudo isso. Em O Livro dos Espíritos, a questão é bem direta. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta, que à primeira vista parece até simples demais, é o nosso ponto de partida. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Certo. Praticar o bem e confiar em Deus. Sabe que, de cara, isso soa quase como um clichê religioso, algo que a gente ouve desde sempre. Sim, parece. O desafio, eu imagino, é achar a profundidade por trás dessa simplicidade toda, não é? É exatamente aí que a análise fica interessante. Vamos pegar a primeira parte, praticar o bem. O comentário de Miramês vai muito além da ideia de, tipo, só não fazer o mal. Certo. Ele descreve o bem como uma força ativa, uma energia. A frase que ele usa é marcante. O bem é força poderosa contra o mal. É o antídoto da influência do mal. Nossa, isso muda tudo. Muda. Não é uma postura passiva de defesa, mas uma ação. Uma ação que cria, assim, um campo de força, uma vibração que repele o que é contrário a ela. Entendi. Então não é só sobre construir um muro, é sobre emitir uma luz tão forte que a sombra nem consegue chegar perto. E a resposta original já dá uma pista da nossa parte nisso, né? Tem um aviso ali. Perfeito. O texto complementa com: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Atender, essa palavra é a chave. É a chave? Aqui está um conceito fundamental. A sugestão pode até vir, mas o atender a ela... isso é uma escolha nossa. Existe a sugestão, mas o ato de acolher, de dar palco para aquele pensamento, é uma decisão interna. Ok, mas isso me leva a uma pergunta, que parece inevitável. Se a gente tem essa escolha, por que essas sugestões nos afetam tanto? O que nos torna vulneráveis a ponto de a gente sequer parar para ouvir? Porque às vezes elas parecem gritar na nossa cabeça. E essa é a raiz de todo o mecanismo. Miramês explica isso com o conceito de sintonia, de afinidade. Certo? A vulnerabilidade, segundo ele, não vem de fora, vem de dentro. Ele diz que a gente é afetado porque a sugestão externa encontra em nós paixões inferiores acesas. É aquele princípio do semelhante atrai semelhante. Exato. Então, a influência de fora só consegue se fixar se encontrar um gancho em algo que já existe dentro de mim. Exatamente. É quase como um princípio de ressonância. Se você já está vibrando na frequência da irritação, é muito mais fácil que uma sugestão para um pensamento de raiva cole em você. Faz sentido. Se você está em paz, a mesma sugestão passa batido. Sabe, é uma rádio fora de sintonia, ela não encontra onde se agarrar. Mas essa ideia de paixões inferiores, sabe, pode soar um pouco como culpar a vítima, não acha? Se alguém está passando por uma depressão, por exemplo, já está num estado de vulnerabilidade extrema. Sim, é uma observação crucial. Dizer que essa pessoa atraiu pensamentos negativos por causa de suas paixões internas, não parece um pouco duro? Como esses textos lidam com essa nuance? E Miramês aborda isso de uma forma muito sutil, na verdade. Ele não fala de culpa ou de uma pureza absoluta. Ele reconhece que mesmo quem está se esforçando para melhorar, ainda carrega resquícios dessas paixões. O processo de aprimoramento, nessa visão,
Não é um interruptor de liga e desliga. Claro. É um caminho longo que pode levar, como ele mesmo diz, várias reencarnações. Então não é sobre culpa, é sobre autoconhecimento, é entender que a gente tem essas vulnerabilidades e que o trabalho é contínuo. Entendi. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar ciente das próprias imperfeições. E a outra parte da resposta era confiar em Deus. Como isso se encaixa nesse mecanismo de sintonia? Então, Mirames coloca uma condição muito importante para essa confiança. Ele diz: não podemos confiar em Deus envolvidos no mal. Ah, boa. Ou seja, a confiança aqui não é um pedido passivo de proteção, tipo, me proteja enquanto eu continuo fazendo tudo errado. Claro. É o resultado da coerência. Ao praticar o bem, você se alinha com leis que, segundo essa filosofia, são divinas, são protetoras. A confiança é a consequência de saber que você está do lado certo da equação. A fé é fortalecida pela ação. A fé não substitui o trabalho. Ela é o resultado dele. E ele resume isso de uma forma bem forte, não é? Sim, com frases que são quase mantras. Somente o bem neutraliza o mal, somente o amor neutraliza o ódio, somente o perdão neutraliza a violência. Cada virtude em ação é o antídoto específico para o seu oposto. Ok, então o diagnóstico está feito. A porta de entrada para a negatividade está dentro da gente. O que é um pouco assustador, mas também empoderador, porque coloca a chave na nossa mão. Exato. A questão é, uma vez que a gente entende o porquê, como a gente lida com isso na prática? Qual é a caixa de ferramentas que esses textos oferecem para o dia a dia? Eles oferecem um verdadeiro arsenal de ferramentas mentais. E a primeira, a base de tudo, é a razão. Miramés diz: foi-nos dada a razão para que possamos discernir uma coisa da outra. O discernimento. A primeira linha de defesa é a análise consciente. É o ato de dar um passo para trás e se tornar um observador do próprio fluxo de pensamentos. Essa ideia de ser um observador da própria mente é poderosa, mas o passo seguinte me parece o mais difícil. Como a gente sabe se um pensamento é meu ou uma sugestão? Não é simples. Tem alguma dica para fazer essa diferenciação? Miramés sugere uma autoobservação muito atenta. Ele fala que existem certos intervalos entre nossos pensamentos e que é nesses espaços que as sugestões podem entrar. A tarefa é analisar. Sabe, esse pensamento está alinhado com meus valores? Ele surgiu do nada? Ele me constrói ou me destrói? Com a prática, segundo ele, a pessoa começa a identificar o que é um padrão seu e o que soa como uma voz externa dissonante. Certo. E se, nessa análise, a pessoa conclui que o pensamento negativo é dela mesma, que a fonte é interna? Aí entra a terceira ferramenta, a interrupção consciente do padrão. A orientação é: evitemos dar-lhes continuidade. Não alimentar o monstro. Exato. A ideia é reconhecer o pensamento sem se identificar com ele. Você o vê, mas não o alimenta. É como ver um trem chegando na estação, mas decidir não embarcar. Assim evita-se criar um ciclo vicioso e se tornar o que ele chama de joguete de ilusões. Sabe, aquela metáfora da carapaça que ele usa me chamou muito a atenção. É ótimo. Porque não é uma barreira mágica. A ideia de que cada pequeno ato de paciência ou de perdão é como colocar um tijolo nessa proteção, isso é muito poderoso. Faz o processo parecer mais gerenciável. É uma imagem excelente. A sugestão é criar uma carapaça em torno de nós mesmos com a prática das virtudes ensinadas por Jesus. Cada ato bom, cada esforço para ser melhor, fortalece essa defesa. É uma construção diária, tijolo por tijolo. Além dessas ferramentas de análise e ação, a oração também é citada de forma bem prática. Sim, e de uma maneira muito funcional. A recomendação é orar ao deitar e ao levantar. A oração é descrita como uma força poderosa para ajudar na neutralização das investidas das sombras. Então, nessa perspectiva, a oração funciona menos como um pedido de socorro e mais como um ato de recalibrar a nossa própria frequência mental. Tipo, sintonizar uma rádio. É uma ótima analogia. É exatamente isso. É um ato proativo de sintonização.
É elevar a própria vibração para um padrão onde as influências mais densas simplesmente não conseguem mais alcançar. Entendi. É como subir para um andar mais alto de um prédio para escapar do barulho da rua. E se mesmo com tudo isso, a pessoa ainda sentir dificuldade? A última ferramenta é a humildade de pedir ajuda. Os textos encorajam a pedir auxílio aos que nos são superiores, Certo. afirmando que o amparo divino não faltará aos de boa vontade. É o reconhecimento de que a gente não está sozinho nessa jornada. Aqui a conversa fica ainda mais intensa, porque esse trabalho todo parece ser constante. O palco dessa batalha ou desse esforço é a nossa mente 24 horas por dia. E Miramés é bem direto sobre isso. Ele é, sim. Ele diz que viver o bem só por metade do dia não adianta, porque a outra metade pode estar sujeita ao mal. Nossa, que forte. Imagine que sua mente é a portaria de um prédio. Você não pode deixar a porta aberta o dia todo sem critério. É preciso ser o porteiro atento que pergunta: quem é você? Aonde vai? Gostei da imagem. Alguns pensamentos têm crachá, estão alinhados com seus valores, podem entrar. Outros, você precisa educadamente barrar na entrada. É uma vigilância contínua. Essa ideia na paz mental que não pode ficar desprotegida é muito forte. E isso nos leva a um alerta crucial que já estava no texto original de O Livro dos Espíritos, que é, para mim, um dos pontos psicologicamente mais brilhantes de toda a passagem. Sem dúvida. O texto adverte: desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Isso é genial. Simplesmente genial. Porque aponta o orgulho como a porta dos fundos, a vulnerabilidade principal. Exato. A sugestão que infla o nosso ego, que nos faz sentir melhores que os outros, mais justos. Essa é a mais perigosa de todas, porque ela nos cega. Cega totalmente. Ela chega disfarçada de elogio, de autoafirmação, e quando a gente vê, já está sendo manipulado por ela. Exatamente. É o ponto fraco quase universal. E é impressionante como isso se conecta perfeitamente com a frase final da resposta original, que é a tirada da oração do Pai Nosso. Sim, a resposta termina com Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lendo essa frase logo depois do aviso sobre o orgulho, ela ganha uma dimensão completamente nova. Totalmente. Deixa de ser um pedido genérico e se torna uma ferramenta de autoconsciência. Vira um lembrete: Senhor, não me deixe ser enganado pela minha própria vaidade. Me dê clareza para enxergar as tentações que se aproveitam do meu orgulho. É um pedido de lucidez contra as armadilhas do próprio ego. Isso. Uau, ok. Vamos juntar as peças, então? O que tudo isso significa no final das contas? Bom, se a gente for destilar a essência desses textos, o primeiro ponto é que a defesa mais eficaz é uma combinação de ação e intenção, praticar o bem no mundo e cultivar um estado interno de confiança. Certo. Segundo, a nossa vulnerabilidade vem de dentro. Não somos vítimas aleatórias. As nossas próprias imperfeições, as paixões, como o texto chama, é que abrem a porta para as influências externas. Terceiro, e o mais prático, é que a gente tem uma caixa de ferramentas à disposição. Usar a razão para filtrar os pensamentos, ter a disciplina para não alimentar padrões negativos, usar a oração como uma ferramenta de sintonização e a humildade de pedir ajuda. Perfeito. E por último, o grande letreiro em neon piscando: cuidado com o orgulho. Ele é o ponto cego, a vulnerabilidade que exige a nossa maior atenção. Exato, e se a gente conecta tudo isso, a mensagem central é de um profundo empoderamento. Independentemente da origem que se atribui aos pensamentos, essa filosofia coloca o indivíduo no assento do motorista. A perspectiva apresentada não é a de uma pessoa como vítima passiva de forças invisíveis. Pelo contrário, ela sugere que não somos reféns do nosso fluxo mental, mas sim os curadores ativos do nosso próprio espaço interior. Sim. A chave não é a ausência de influências negativas, mas o desenvolvimento da autoconsciência e o esforço contínuo para gerenciar a própria casa mental. E isso nos deixa com uma reflexão final, então. Essa análise toda nos convida a sermos detetives da nossa própria mente.
Se a gente partir da premissa, nem que seja como exercício mental, de que nem todo pensamento que surge na nossa cabeça é genuinamente nosso, Uhum. como isso mudaria a forma como a gente filtra nosso próprio fluxo de consciência no dia a dia? Quais pensamentos escolheríamos endossar e alimentar e quais simplesmente deixaríamos passar, como um e-mail de spam que a gente deleta sem nem abrir? É uma questão que pode mudar e muito a nossa relação com a nossa própria mente.